Nem sempre a sua força está em ser forte o tempo todo. Parece até meio incompatível o que eu estou falando. Mas às vezes você acha que a sua força é estar o tempo todo bem. É mostrar para as pessoas que você está bem. É que as pessoas reconheçam que você está bem. É que você tenha que estar bem o tempo todo para os outros. Isso não é ser forte. Isso não é ser forte. Às vezes tem momentos que a sua força vai estar em você chorar. Às vezes o seu momento de fortaleza vai estar em recuar. Às vezes o seu momento de fortaleza vai estar em você pedir ajuda a alguém. Não, isso não é feio, isso não te diminui, isso não te faz alguém pior do que outras pessoas porque você está pedindo ajuda, ou porque você está chorando, ou porque você está em algum momento de necessidade. Isso faz parte do processo. E é nesses momentos que você começa a entender a sua maior força. Porque o forte não é aquele que vence todas, não. O forte é aquele que sabe resistir. O forte é aquele que, quando não dá para ele volta atrás, ou então ele pede ajuda. E isso gera trampolins para que a pessoa continue o seu processo. Você não precisa esperar ficar esgotado, esgotada. O negócio está te engasgando e você não consegue dizer um não. Porque você está o tempo todo dizendo sim, o tempo todo você está dizendo que dá para você, que você consegue fazer. Eu digo isso aqui já no início desse bate-papo, porque essa semana eu atendi uma pessoa, conversava com ela, com esse rapaz, e ele dizia que ele passou por um momento de solidão, e nesse momento de solidão ele percebeu que não era só um momento, era que a vida toda ele estava assim só. Ele, a partir desse momento de solidão, ele começou a olhar para o resto da sua vida. Interessante que eu já tinha conversado com esse rapaz, e eu me lembrei de coisas que ele me disse nessas conversas, enquanto ele estava trazendo para mim sobre esse momento de solidão, que desencadeou uma lembrança de que a vida inteira dele foi sozinho. Eu trouxe alguns pontos para ele, recordando dessas coisas. Que esse rapaz, ele sempre disse sim para as pessoas. Ele sempre disse para as pessoas que ele estava bem. É como se ele não aceitasse estar mal para os outros. E o fato de não aceitar estar mal para os outros sempre o deixaram sozinho. Por quê? Imagina só, uma pessoa que é forte, uma pessoa que está sempre resolvida, uma pessoa que está sempre alegre, uma pessoa que está sempre ajudando os outros, uma pessoa que está sempre disponível para os outros. Esse tipo de pessoa vive é como se fosse numa máscara invisível, uma máscara que a pessoa mesmo não está vendo. Porque não é possível alguém estar 100% bem todos os dias. Não é normal alguém estar 100% em todos os aspectos da vida bem sempre. Não é normal uma pessoa estar sempre forte, não é normal uma pessoa estar sempre alegre. Nós somos seres humanos e o ser humano, ele oscila. E o que aconteceu na vida desse rapaz? Ele foi percebendo que o fato dele ter sempre iniciativa, de ser um homem disponível, de ser um homem que estava sempre ajudando as pessoas, fez com que ele fosse se isolando por conta desses comportamentos. Ele foi se isolando dele mesmo e ele foi atendendo às necessidades de todas as pessoas, esquecendo das necessidades interiores dele. Aí, essa semana eu conversando com ele, eu falei assim, olha, você desenvolveu um orgulho que você não imaginava que estava aí. Você desenvolveu interiormente um orgulho pelo fato de você achar que não precisava de ajuda de ninguém. Hoje você está se vendo uma pessoa necessitada e as pessoas que você tem necessidade que estejam presentes na sua vida, elas passaram uma vida inteira te vendo ter iniciativas, te vendo sem pedir ajuda a ninguém. Interessante que
esse rapaz viveu um episódio na sua família de que o pai deixou a mãe e ele. Ele e a irmã, alguma coisa assim. E a mãe sempre foi aquela mulher de iniciativa, a mãe sempre foi aquela mulher que tomava a frente das coisas, inclusive tomou muito à frente dele em muitas coisas, sempre dizendo para ele, vocês têm que se virar, não tem que depender de ninguém. Dizia para a filha e para ele, vocês não têm que depender de ninguém, vocês têm que se virar, vocês têm que se virar, não tem que depender de ninguém. Imagina só, se eu não me engano, os pais dele se separaram ali por volta, ele tinha uns 5 ou 6 anos. Então ele passou uma vida inteira, hoje ele está com 30 e pouco, ele passou uma vida inteira ouvindo isso. Ouvindo isso. Então como que foi o treino na vida dessa pessoa? O treino na vida dele foi, você tem que se virar, você tem que ter iniciativa. Ele, além de ouvir a mãe falando, ele via a mãe fazendo. Ou seja, ele foi treinado dessa maneira. Ele foi estimulado a viver assim. Ele foi estimulado a se virar, a tomar iniciativa e nunca ensinaram para ele pedir ajuda. Nunca ensinaram a ele reconhecer os seus limites. Ele nunca foi de voltar atrás e falar, eu não vou fazer isso. E agora não estou afim. Ele nunca teve essa manifestação da sua vontade. E hoje se encontra alguém anestesiado por esses comportamentos. E aí, por que eu conversando com ele, eu trouxe de maneira muito leve sobre essa questão do orgulho? Porque hoje ele está com extrema dificuldade de pedir ajuda a alguém. Está com extrema dificuldade de voltar atrás. Está com extrema dificuldade de reconhecer que ele precisa de ajuda, que ele é fraco. Que ele é fraco, e a fraqueza aqui não é a fraqueza de uma pessoa fraca, fragilizada, não. É que interiormente ele precisa de auxílio. E não é auxílio nem profissional, é auxílio de pessoas que ele ama. Eu vinha fazendo esse caminho com ele, percorrendo esse caminho para poder entender que, cara, você vai precisar agora fazer um processo contrário. Só que isso vai ter que quebrar o teu orgulho, vai levar você para um humus, né, para uma ação humilde, uma ação baixa, onde ele vai precisar ter humildade para reconhecer os momentos que ele vai ter que se dobrar para pedir ajuda a alguém. Quando o ser humano não vive essas análises sobre si, ele não consegue sair de alguns estados. O estado que esse rapaz está se encontrando é um estado onde ele agora, ao identificar que ele se viu sozinho em uma circunstância da vida e percebeu que não foi só essa circunstância, e eu até falei para ele, ainda bem que você percebeu isso sozinho. Agora, o vencer isso é fazer tudo ao contrário. Imagine que o fazer tudo ao contrário é dentro de algo que foi construído. E essa construção que foi feita no interior dele, hoje, depois de 20 e poucos anos, que ele está enxergando que não deveria ser assim. E agora é hora de fazer um caminho contrário. Agora é hora de analisar os sentimentos. Agora é hora de analisar o que ele aprendeu de valor e princípio em relação a ele, em relação às pessoas. O que ele aprendeu em relação a como lidar com as situações das pessoas e como lidar com as situações dele. Porque muitas vezes ele atendeu às necessidades dos outros e se esqueceu das dele. Ele atendeu aquilo que muita gente pedia e não dava valor ao que ele sentia, ao que ele precisava. Sabe, você ser prestativo é muito bom, você precisa ser isso. Você ser generoso é muito bom. Você amar as pessoas, você cuidar das pessoas, isso, eu prezo por isso, tá? Eu prezo por isso na minha vida. Na minha vida, o que eu posso fazer pelas pessoas, eu faço. Mas eu entendi isso, eu entendi que o que eu faço para as pessoas não pode ferir a minha vontade. O que eu faço para as pessoas não pode ser também algo que eu fique só me anulando e valorizando só o que os outros estão fazendo. Ou valorizando somente as necessidades dos outros.
E não é um pensamento egoísta, não. É um pensamento de que eu penso sempre isso. Eu só dou aquilo que eu tenho. Como que eu vou dar amor para alguém se eu nem me amo? Como que eu vou ser generoso com alguém se eu não sou generoso comigo? Como que isso acontece? Como que eu vou resolver o problema de alguém se eu não resolvo os meus problemas? Percebe que existe aí uma incompatibilidade? Se eu não consigo fazer coisas na minha vida, o que eu estou fazendo na vida dos outros é somente como uma forma de agradar aos outros, mas não entender que eu também preciso ser agradado. Vai ter momentos que você vai precisar levantar a sua mão e pedir ajuda às pessoas. Terão momentos que você vai precisar ficar, sim, em silêncio, sozinho, para entender o que está acontecendo no seu interior. Até para que você consiga entender a quem você precisa pedir ajuda, como você precisa pedir ajuda. E não ficar somente atendendo às necessidades das pessoas e esquecendo das suas. Isso traz muito crescimento. Isso traz muito desenvolvimento. Só que eu dizia para ele o seguinte, que agora, ao identificar essa realidade na vida dele, no íntimo dele, ele vai precisar ir para o enfrentamento de tudo aquilo que são possibilidades desconfortáveis. Porque agora ele vai enfrentar inúmeras situações desconfortáveis para superar essas realidades que ele foi identificando. Por quê? Porque a zona de conforto dele hoje é essa, de achar que ele é prestativo, achar que ele está fazendo as coisas para os outros. Mas tudo isso, depois que ele identificou, caiu por terra, caiu por água abaixo. Por quê? Porque ele percebeu que aquilo estava machucando o interior dele. Que tudo isso estava fazendo o quê? Estava fazendo dele alguém que não se enxergava dentro dos processos vividos. Às vezes as pessoas não se enxergam dentro dos processos que estão vivendo. E isso é muito ruim. Por quê? Porque quando você não se enxerga dentro de um processo que você está vivendo, você acaba fazendo as coisas somente para agradar os outros. Tá tudo bem agradar os outros? Tá. Mas tá tudo bem desagradar você também? Tá tudo bem eu me desagradar? Não. Quantas vezes eu já tive que chegar pra minha esposa e falar assim, amor, eu não vou fazer isso. Quantas vezes eu tive que chegar na conversa com as pessoas, com a minha família e falar, eu não vou fazer isso. Por quê? Por respeito a mim. Há pouco tempo, uma tia minha me ligou e falou assim, Frederico, você tá sumido. Falei, tia, mas você tá achando que eu tô sumido? Mas você tem ido lá em casa? Aí ela deu uma risadinha assim, né, de canto. E quando eu falei isso pra ela, não foi querendo jogar na cara dela, não foi. Eu quis fazê-la entender que o meu sumiço não é que eu esteja sumido porque eu não amo a minha família. Não. A grande questão é, quando eu digo para alguém que essa pessoa está sumida, eu só espero que essa pessoa venha até mim. Mas perceba, se eu digo que alguém está sumido, eu não posso ir até essa pessoa? Se eu quero ver a pessoa, independe de quem vai ter a iniciativa de procurar. Independe. Se a minha tia, quando trouxe isso, eu falei assim para ela, tia, você também pode ir na minha casa. Lá você vai me encontrar. Eu não vou deixar de vir aqui, mas eu não estou vindo aqui porque por conta dos filhos, escola com os filhos, projetos em cima de projetos, coisas em cima de realidades acontecendo que precisam da minha atenção. Então, todas as vezes, tia, que você tiver saudade de mim e eu não estiver encontrando com você ou não ter vindo aqui na sua casa, não tem problema nenhum, ou você me ligar ou você na minha casa, que nós vamos nos ver. Entende que às vezes é necessário esse posicionamento. Agora, eu falava para esse rapaz, agora você vai precisar ter um posicionamento assim. Um posicionamento onde você vai dizer para as pessoas de maneira muito tranquila que tem coisas que você não vai fazer. Tem coisas que as pessoas vão precisar fazer sozinhas. Você não é o salvador da pátria. Você não vai salvar todo mundo. Você não vai tirar todo mundo do afogamento. E tá tudo bem. Tá tudo tranquilo quanto a isso. A grande questão é que agora o processo que você vai viver é outro.
O processo de enfrentar essas realidades e dizer não para as pessoas agora vai ser um outro processo, porque você está há 20 e tantos anos vivendo isso, só fazendo pelos outros. Agora você vai ter que fazer por você. Agora você vai ter que olhar para as situações e falar assim: eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, aquela pessoa vai morrer. Se eu não fizer, aquela pessoa vai me julgar. Se eu não fizer, aquela pessoa vai ficar triste comigo. Se eu não fizer, aquela pessoa... Tá. Mas quando alguém fica triste com você, é culpa tua. Entenda isso. Se alguém fica triste com você por algo que você não faz, a culpa não é tua. Isso vai exigir de você maturidade. Maturidade. Veja que eu falei para você de você enfrentar essas realidades, né? Falei para esse rapaz de você enfrentar as realidades e você ter maturidade. Porque a maturidade vai te fazer entender o que é ser contrariado e ficar bem com isso. Ficar bem com a cara feia dos outros. Sabendo que não é culpa sua. Às vezes, existem pessoas que têm esse tipo de comportamento. Por quê? Eu falei para ele assim, olha, a ausência do teu pai fez com que você necessitasse de uma referência. E você passou uma vida sem ter essa referência, que era o teu pai. E se você não teve essa referência, você teve um vazio. A sua busca por querer fazer tudo pelas pessoas, a sua busca por querer agradar as pessoas, a sua busca por se anular, foi por quê? Porque a ausência do teu pai gerou um vazio na tua mãe. Esse vazio na tua mãe fez com que ela te treinasse a não pedir ajuda, a não se dobrar, a se achar autossuficiente. E hoje você está nessa condição. Teu pai tem culpa? Não. A tua mãe tem culpa? Não. Você tem culpa? Não. Mas hoje você tem a oportunidade de pegar essa realidade e transformar. Hoje você tem a oportunidade de pegar essa realidade e ser uma pessoa diferente, e ser um homem diferente. Onde você não vai deixar de ter as suas iniciativas, onde você não vai deixar de ter os seus projetos, onde você não vai deixar de fazer as coisas pelas pessoas. Mas o principal aqui é você reconhecer quando você precisa de ajuda. O principal aqui é você reconhecer quando você precisa dizer não para as pessoas e ficar bem com isso. Isso aí vai... você treinar isso vai resolver inúmeras situações ao longo da sua vida. Você ainda tem uma vida inteira pela frente. Ele diz assim, mas eu tô com 30 e poucos anos agora que eu tô entendendo isso. Tá tudo bem, cara. Você hoje está com bagagem, você hoje está com experiência, você hoje está com outra visão de vida. Você hoje tem o teu emprego, você hoje tem a tua vida. E se fosse lá naquele tempo, de fato você não iria compreender isso. Porque você não tinha visão de mundo, você não tinha visão das realidades. Hoje você tem visão analítica das situações e a sua visão analítica da situação te faz compreender melhor. E o fato de você estar compreendendo melhor, você vai precisar se situar nisso para que você consiga corresponder na vida de uma maneira diferente. Ou seja, vai ser de uma maneira muito melhor. Porque hoje você está mais maturado. Mesmo com todos esses percalços da sua vida, você está mais vivenciado, se é que eu posso dizer essa palavra, se ela existe. Você está mais vivenciado pela vida, você está mais experimentado pela vida. Isso ficou um buraco, um trauma, uma situação negativa que você está conseguindo enxergar hoje, mas comece a treinar os seus comportamentos para você ter comportamentos melhores. Comece a treinar agora, fazer o processo contrário. Resistir àquela angústia, àquela dor que está dentro de você. Para que você, ao resistir essa dor dentro de você, você comece a criar musculatura emocional, musculatura psicológica, musculatura interior para resistir às contrariedades da tua vida.
E o teste aí vai ser o teste do tempo, não vai ser de uma hora para outra. Hoje pode ser que você tenha alguma necessidade, que alguma realidade que você tenha necessidade de enfrentar. Que seja mínima, mínima, mínima. Treine ali. Não fuja daquilo. Esses pequenos treinos se tornarão hábitos. E esses pequenos hábitos tornarão você uma pessoa mais forte diante das realidades que você vai precisar ter uma nova postura. Olha, as pessoas elas vão até estranhar, tá? As pessoas vão até falar, você está diferente, você não era assim, o que está acontecendo? Principalmente aqueles que são mais chegados a você, são mais próximos. Você não tem problema nenhum, não tem problema, fala. Realmente eu estou identificando algumas coisas na minha vida e eu precisava tomar essa postura, senão eu não ia suportar. E de fato, eu dizia para ele, era o que ia acontecer com você, você não ia suportar. Como tem muitas pessoas hoje vivendo assim, não estão suportando mais, por quê? Porque não abrem o bico, porque não se posicionam, porque não dizem o que precisa ser dito. E ficam só engolindo as coisas. Isso vai trazer para você coragem para enfrentar, maturidade. Essa maturidade vai trazer sentido. Esse sentido vai fazer você vivenciar realidades muito mais profundas e eu posso dizer realidades até espirituais. Porque quando eu falo espiritual aqui, é porque todas as questões que ele está vivendo, interiores, e essas identificações, são coisas espirituais, são coisas que estão no profundo do ser desse homem. Que ele, olha só, através da mente dele, ele foi identificando tudo aquilo que aconteceu. Ou seja, o profundo do ser dele foi ativado com esses pensamentos. São coisas palpáveis, materiais? Não. São coisas imateriais que estão dentro dele. Então são coisas espirituais, não palpáveis. Não palpáveis. E essas coisas não palpáveis é que vai fazer com que você consiga evoluir, crescer. Esse vídeo, na minha opinião, vai trazer uma visão muito mais ampla, principalmente para as pessoas que estão vivendo coisas semelhantes como a realidade desse rapaz. Espero que possa contribuir e que traga a você o mínimo de solução, o mínimo de, sei lá, uma luz, alguma luz no fim do túnel para que você consiga ter melhores passos aí na sua vida. Até mais. Tchau, tchau.